Na parte de terça-feira, Jesus nos ensina a orar. Ele nos ensinou a orar pelo exemplo, porque ele viveu uma vida de oração. Nunca ninguém jamais orou tanto quanto Jesus. Na época de Jesus eram muito valorizadas as orações longas, cuidadosamente orações elaboradas com palavras bonitas, com encenação, com palavras rebuscadas e muitas vezes decoradas e muitas vezes orações em pé na presença das pessoas para serem impressionadas. Jesus criticou esse tipo de oração, apontando isto como sendo exibição de falsa piedade. Isso está em Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era parte essencial da vida de Jesus. Ao observar Jesus, perceberam um contraste com os líderes religiosos e entenderam que havia muito mais na oração do que haviam considerado. Então, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11 e o verso 1. Jesus mostrou aos seus discípulos e a nós que podemos orar com simplicidade, na linguagem do dia a dia. Ele ensinou que a oração deve ser sincera e brotar do coração. Observe aqui os elementos da oração ensinada por Jesus em Lucas capítulo 11, versos 2 a 4 e Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. Ali está a oração do Pai Nosso, o Pai Nosso que está nos céus. Jesus iniciou assim a oração modelo. Reconhecimento do relacionamento pessoal com o Pai de todos nós. Já de início na oração, você reconhece que Deus é o Pai e você é filho de Deus, filha de Deus. Por isso começamos dizendo: Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome. O que é isso? Reverência, respeito diante da santidade de Deus. Se os anjos se curvam diante de Deus o tempo todo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Muito mais você e eu, pecadores como nós somos, deveremos ter reverência e respeito diante da santidade de Deus. Venha o teu reino. Anseio pela volta de Jesus. Clamar pela volta de Jesus. Quantas vezes no dia você diz: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, apressa-te, Jesus, abrevia o tempo, vem buscar o teu povo, venha o teu reino. Nosso sonho é ir para o céu e viver no reino da glória do nosso Senhor Jesus. Anseio pela volta de Jesus e pela habitação do Espírito Santo até que isso aconteça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, nos meus planos, na minha família. Entregue a oração para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, confiando que Ele sabe o que é melhor. Em vez de apenas pedir o que queremos, vamos dizer: seja feita a tua vontade, meu Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedido pelo sustento diário. Assim como Deus dava o maná para cada dia, Deus não dava maná para 2, 3 dias, mas para cada dia. Por isso a oração que Jesus nos ensinou está dizendo: o pão nosso de cada dia. Nós queremos viver um dia de cada vez. E o amanhã? O amanhã pertence a Deus. E o ontem já passou. Deus quer que você viva o dia que se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. Deus fará provisão para o dia de hoje. O pão nosso de hoje, Deus nos dará. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A disposição de perdoar os nossos ofensores, o arrependimento, a busca pelo perdão. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta súplica por proteção e abrigo contra o mal neste mundo. Não nos deixes cair em tentação, ou seja, não nos deixes ser vencidos por Satanás. O que Jesus nos ensina é a vitória sobre Satanás. Vitória sobre o pecado é vitória sobre Satanás.
Isto está disponível a você, meu irmão, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Nós admitimos que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos pertence a Deus. A glória e o louvor somente devem ser dadas a Deus. Por que não orar mais? Buscar Deus cada manhã, falando com aquele que nos ama mais do que qualquer outro ser. Deus nos ama mais do que qualquer outro ser. Por que não ter comunhão diária com Ele? De manhã, durante o dia, à noite. O que está impedindo você, meu querido irmão, de fazer o que sabe que deve fazer? Oração é a vida do cristão, é o respirar da nossa alma. Agora, ore e convide Jesus Cristo para viver em você. Jesus está pedindo para entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Abra a porta. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, dos seus negócios, da sua família. E viva o dia todo o tempo todo, conversando com Ele. Se não puder se ajoelhar, ore assentado. Se não puder orar assentado, ore deitado. Ou ore caminhando pelas ruas. Mas ore todo o tempo todo. A graça de meu Jesus será derramada sobre você. Aleluia!